Oi, tudo bem? Eu sou o Otário. As eleições estão chegando, né? E eu encontrei uma maneira sensacional de protestar contra essa cambada de filhos da bandidos e corruptos que estão concorrendo nessas eleições. Vou anular o meu voto. Porque se 50% dos votos forem anulados, teríamos uma nova eleição, com candidatos totalmente diferentes. Oh, que legal! Eleição vai, eleição vem, e sempre é a velha história de que o melhor a se fazer é votar nulo, branco ou mesmo não comparecer às eleições. Mas a verdade é a seguinte: sabe o que acontece se você não comparecer, votar em branco ou simplesmente anular o seu voto? Não? Então, presta bem atenção no que eu vou te dizer. Não acontece nenhuma. Para de ficar repetindo uma essa. Essa história de que 50% dos votos nulos ou brancos anulariam uma eleição é um mito. Não existe nada disso. Os defensores da campanha do voto nulo alegam que o artigo 224 do Código Eleitoral prevê a necessidade de marcação de nova eleição se a nulidade atingir mais da metade dos votos do país. Mas o que esses jumentos não entendem é que nulidade não tem nada a ver com voto nulo. A nulidade que se refere ao Código Eleitoral decorre da constatação de fraude nas eleições, como por exemplo uma eventual cassação de candidato eleito condenado por compra de votos. Nesse caso, se o candidato cassado obteve mais da metade dos votos, aí sim será necessária a realização de novas eleições. E mesmo assim, isso vai depender da época em que esse candidato for cassado. Portanto, se você anular, votar em branco ou simplesmente não comparecer nas eleições, estará jogando na lata do lixo o seu voto. E irá favorecer justamente aquele candidato que está na frente, e que provavelmente você não quer que seja eleito. Não entendeu? Então eu vou tentar explicar de outra forma. Vamos supor que temos um total de 100 eleitores. Caso nenhum deles vote em branco ou nulo, todos os votos serão válidos, e o candidato vencedor será aquele que obteve 50% dos votos mais um, que nesse caso significam 51 votos. Entretanto, se dos 100 eleitores, 60 votarem em branco, nulo ou não comparecerem, só haverá 40 votos válidos, diminuindo para 21 a quantidade mínima de votos para que um candidato seja eleito. O máximo que votos brancos, nulos ou abstinências servem é para ilustrar os gráficos estatísticos de uma eleição. Por exemplo, nas eleições presidenciais de 2010, o primeiro colocado foi eleito com mais de 55 milhões de votos, ou cerca de 56% dos votos válidos. Já o segundo colocado recebeu um pouco menos de 44 milhões de votos, ou cerca de 44% dos votos válidos. E isso aconteceu porque os votos em branco, nulos e as abstenções não são considerados como votos válidos. Portanto, a melhor forma de se protestar contra os políticos ou partidos corruptos nessas eleições é votando em outra pessoa ou partido que seja melhor, ou menos pior. Infelizmente, não tem outra opção, a não ser que você queira fazer uma revolução armada. Quem acompanha o canal do Otário sabe de todas as críticas que faço contra o sistema eleitoral do Brasil, especialmente contra as urnas eletrônicas brasileiras, que são um verdadeiro lixo. Mas é importante ressaltar que em eleições presidenciais ou de governadores, apesar de existir a possibilidade de fraude, é um pouco mais complicado logisticamente conseguir fazer isso. E não precisa ser nenhum gênio para chegar a essa conclusão, já que cada urna armazena em média menos de 500 votos. Um candidato a presidente geralmente precisa de mais de 50 milhões de votos para se eleger, ou seja, seriam necessários milhares de urnas adulteradas para conseguir influenciar os resultados. Já nas eleições municipais, especialmente em pequenas cidades, onde apenas 500 votos pode se determinar a eleição para um prefeito ou vereador, aí fica bem mais fácil. Afinal, basta adulterar uma ou duas urnas para que a fraude seja bem sucedida. Portanto, apesar de todos os problemas, falta de transparência, falhas e inseguranças que existem nas urnas eletrônicas brasileiras, que, lembro mais uma vez, são um verdadeiro lixo, o seu voto ainda é a melhor opção pacífica para limparmos a política nesse país. E aí, gostou? Então clique em gostei, favorite, compartilhe, inscreva-se nos canais. E não se esqueça de me seguir também no Twitter. É muito importante que você divulgue essas informações e ajude a conscientizar as pessoas sobre a importância do voto. Saiba mais na descrição desse vídeo.
Porque depois não adianta reclamar ou fazer petiçãozinha Nova Ares achando que vai resolver. Não gostou? Então... Bu!